Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Nós estamos chegando no dia 1º de maio, quando comemoramos o Dia do Trabalho no mundo inteiro. Hoje nós vamos conversar sobre a importância do trabalho segundo o Espiritismo, justamente porque o trabalho nos proporciona a oportunidade para nós aperfeiçoarmos as habilidades do nosso espírito eterno. Vamos entender melhor como funciona. E, se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários, as suas sugestões de temas que gostaria de ouvir aqui e compartilhe o link com os seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos Chico Xavier. Meus amigos, Jesus conosco. Em tarefa junto de nosso agrupamento, valemo-nos do ensejo para transmitir à nossa casa alguns pensamentos cristãos. Não te encolerizes. O punhal da nossa ira alcança-nos a própria saúde, impondo-nos o vírus da enfermidade. Não critiques. A lâmina de nossa reprovação volta-se invariavelmente contra nós, expondo-nos às próprias deficiências. Não comentes o mal do próximo. O lodo da maledicência derramar-se-á sobre nossos passos, enodoando-nos o caminho. Não apedrejes. Os calhaus da nossa violência de hoje tomarão amanhã por alvo a nossa própria cabeça. Não desesperes. O raio de nossa inconformação aniquilará a sementeira de nossos melhores sonhos. Não perturbes. O ruído da nossa dissensão desorientar-nos-á o próprio raciocínio. Não escarneças. O fel de nosso sarcasmo azedará o vinho da alegria no vaso de nossos próprios corações, envenenando-nos a existência. Não escravizes. As algemas do nosso egoísmo aprisionar-nos-ão no cárcere da loucura. Não odeies. A labareda de nosso ódio incendiar-nos-á os próprios destinos. Não firas. O golpe da nossa crueldade, brandido na direção dos outros, retornará a nós mesmos inevitavelmente, trazendo chagas de dor e aflição no corpo de nossa própria vida. Meus amigos, paz a todos. É o desejo ardente do vosso companheiro André Luiz. Na terceira parte do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, são estudadas as leis morais da humanidade. As leis da conservação e da destruição,
da justiça, do amor e da caridade, e também as leis do trabalho e do progresso. E o que nos ensinam os espíritos a respeito do trabalho e do progresso, e qual é a importância do trabalho na nossa jornada de evolução espiritual? Nas últimas décadas no nosso planeta, o desenvolvimento das leis trabalhistas, mesmo os avanços tecnológicos cada vez mais acelerados, e até mesmo a pandemia do Covid-19 recentemente, ajudaram a tornar mais claras, mais justas, algumas convenções de hierarquia que eram antigas nos ambientes de trabalho do nosso planeta, aproximando as pessoas e facilitando a comunicação. Mas, enfim, qual é o nosso posicionamento moral diante do nosso trabalho? É este o enfoque que nós queremos dar. Os nossos valores, nossos princípios, como podemos aproveitar também para aperfeiçoarmos esse aspecto da nossa vida dentro do ambiente de trabalho de cada um de nós. Na nossa profissão, seja ela uma atividade remunerada ou não, devemos aproveitar a nossa função, as nossas atividades rotineiras no trabalho para reafirmar os valores cristãos, para realmente colocar em prática os valores que nós acreditamos. Buscar aproveitar os momentos de interação com as outras pessoas, sejam colegas, clientes ou qualquer pessoa que esteja ali conosco, para aprofundar a nossa própria reforma íntima. A busca pelo aprimoramento moral de nós mesmos, que tanto nós queremos, através da doutrina espírita, pode nos inspirar a sermos, por consequência, profissionais, não importa a nossa área de atuação, que sejam mais éticos, mais caridosos, mais responsáveis, mais gentis. E é da lei que nós estejamos sempre evoluindo, sempre aprendendo. Portanto, o estudo do Evangelho e a autoobservação podem nos mostrar aonde podemos nos aprimorar e, através das oportunidades do nosso trabalho, da convivência com os nossos semelhantes, nós vamos colocando em prática as nossas convicções, corrigindo as nossas falhas, aprendendo e reaprendendo a agir de forma cada vez mais cristã. E ainda, executando o nosso trabalho, estamos também colaborando para o desenvolvimento do nosso planeta. Nós fomos buscar no Livro dos Espíritos algumas considerações sobre o trabalho e o progresso para poder iluminar as nossas reflexões sobre esse dia 1º de maio. No capítulo que explica a lei do trabalho, na questão 674, encontramos a seguinte questão: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os benfeitores respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Na questão 677, nós vemos os espíritos dizendo o seguinte: tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta o progresso, ao passo que o do homem visa um duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Muito interessante, né? Ou seja, ao trabalharmos, nós garantimos a nossa subsistência, a nossa conservação, mas ao mesmo tempo desenvolvemos a nossa inteligência, a nossa moralidade, e isso irá nos beneficiar e beneficiar todos ao nosso redor. Nas questões 678 e 679, os espíritos enfatizam a importância de sermos úteis ao nosso semelhante através do nosso esforço e do nosso trabalho, mostrando que até em globos, em planetas mais adiantados moralmente, o trabalho será sempre presente, porque quanto mais evoluído, mais sente-se a criatura no dever de servir, de aprimorar-se através do trabalho. A ociosidade não é benéfica ao espírito eterno. A diferença é que nesses planetas mais adiantados o trabalho é fonte de alegria, de satisfação, de manifestar talentos divinos e sentir-se grato por aquela oportunidade. E aqui nós encontramos
tanto nas nossas funções profissionais, como nos nossos lares, em qualquer outro aspecto das nossas encarnações humanas, os percalços, as dificuldades, as desigualdades que justamente caracterizam a nossa condição de espíritos ainda pouco evoluídos. São as colheitas daquilo que plantamos no passado. Mas chegará o dia em que colocar em ação os nossos dons através do trabalho será uma fonte de engrandecimento pessoal e coletivo e de muita felicidade. De novo, no Livro dos Espíritos, é também falado, naquele capítulo, sobre a importância do repouso. É na questão 682. Eles dizem: o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Muito bem, vamos fazer dos nossos ambientes de trabalho, de cada um de nós, e também dos relacionamentos que nós desenvolvemos nesses ambientes, uma grande oportunidade para aprendermos a colocar em prática as lições de amor, de perdão, de gentileza, de docilidade, porque colocar em prática o Evangelho de Jesus não é somente para o momento da oração ou quando estamos nos nossos centros espíritas, nas atividades voluntárias, mas é um compromisso para todos os momentos do nosso dia. É para isso que nós reencarnamos, para aprendermos a manifestar o amor que Jesus nos ensinou na nossa rotina. E então, portanto, que nesse dia do trabalho nós possamos refletir com consciência sobre todas essas oportunidades de colocar em prática o Evangelho através da nossa profissão. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. A palavra soberba no dicionário significa orgulho, arrogância, é também altivez, atitude que nos leva a fazer pouco caso das outras pessoas. Uma característica humana, sim, porque afinal, quem já viu por acaso um cachorro ou um gato fazendo pouco caso do outro? Ninguém, né? Soberba é um atributo humano, infelizmente.
mas é um traço, né, da nossa personalidade humana e que destoa dos ensinamentos de humildade deixados pelo nosso Mestre Jesus. E também tão propagada, né, humildade por outros sábios da humanidade na história. Bom, em pleno século XXI, essa fraqueza moral pode ser notada em várias situações. Alguns de vocês poderão estar pensando, mas soberba é uma fraqueza moral? Eu acho o contrário, pois devemos, em alguns casos, sim, valorizar os bons costumes, a cultura, a linhagem das boas famílias. Jogar tudo isto fora é um absurdo. Mas pensem bem, por que será que ainda somos tão arraigados a certos conceitos? É preciso que nos esforcemos na direção do que é verdadeiro em nós. Se nos achamos e nos dizemos cristãos, devemos ao menos buscar eliminar a ilusão de que somos superiores a alguém e que devemos mostrar isto o tempo todo. Não existe, na verdade, nada de mais constrangedor e fora de contexto do que presenciar alguém em plena atitude de soberba perante o outro, principalmente no seio de uma sociedade como a nossa, brasileira, né, que se manifesta crente em Deus e em suas leis, e que tem em sua lei magna, na nossa Constituição, a declaração da igualdade de todos perante a lei. As pessoas que humilham o semelhante de alguma forma podem até nos indignar de imediato, mas não devemos esquecer da nossa condição aqui na Terra, de eternos aprendizes, né? E também, como tal, necessitados que somos de compreensão no que diz respeito aos nossos erros, aos nossos defeitos. Sendo assim, devemos emitir vibrações positivas para que estas pessoas, na esperança de que elas possam, de algum modo, refletirem sobre as suas atitudes e modificarem a sua conduta. Outro dia eu li um episódio vivenciado pelo irreverente escritor, jornalista e humorista Aparicio Torelli Aporelli. Ele viveu em 1895, no período de 1895 a 1971, mais conhecido como Barão de Tararé, que ilustra o que nós estamos falando. Aconteceu ainda quando ele cursava a faculdade de medicina. O professor lhe fez a seguinte pergunta: quantos rins nós temos? 4, respondeu o aluno. 4, replicou o professor, arrogante, daqueles que se sentem assim superiores e têm prazer em tripudiar sobre os erros dos alunos. E disse o seguinte ao seu auxiliar: traga um feixe de capim, pois temos um asno aqui na sala. E para mim, um cafezinho, replicou o aluno ao auxiliar do mestre. O professor ficou mais irritado ainda e expulsou o Aparicio da sala. Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre e falou: o senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós temos 4, 2 meus e 2 seus. Nós é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e delicie-se com o capim. Bom, irreverências à parte, temos de concordar
que definitivamente a atitude arrogante do professor foi bem infeliz. Ninguém precisa demonstrar sua superioridade através do menosprezo aos supostamente mortais inferiores. E convenhamos, é muito fácil falar dos outros. E quanto a nós, é muito bom ficarmos, alertas para não cairmos na sedução da soberba. E se constatar essa atitude, nós lutemos para dissipá-la, e a melhor coisa para exterminar esta coisa horrorosa que é a soberba, a principal arma é a prática da humildade. Como? Exemplos não faltam. Nós temos o próprio Mestre Jesus, a vida de Paulo, que é uma fonte de inspiração o tempo todo, de humildade, perseverança, E contemporâneo de muitos de nós aqui, o nosso Chico Xavier, Tudo bem, são exemplos assim, pop, vamos dizer assim, Mas quem disse que nós não podemos nos espelharmos e dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, praticarmos a humildade, que é dar a vez para o outro, ouvir o outro compreendê-lo, enfim, e não nos acharmos sinceramente, porque nós não somos, e nem independente do que nós possuímos de material, nós não somos melhores que ninguém. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Preces pelos Obsediados, o qual consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28º, Coletânea de Preces Espíritas, item 81 a 84, onde os espíritos da codificação deixaram-nos orientações muito importantes a respeito da necessidade de fazermos preces tanto aos obsessores quanto aos obsediados. Esclarecendo inicialmente que a obsessão é a ação persistente que um espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas, traduz-se na mediunidade de psicografia pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Os espíritos maus pululam em torno da terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades de uma forma geral, e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação, e como tal deve ser aceita. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão
é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Às causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo, e para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsediado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. O auxílio de terceiros se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre, a obsessão exprime a vingança que um espírito tirano e que, com frequência, se fixa nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsediado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau, mediante ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade. Cumpre se elimine o fluido mau com o auxílio de quê? De um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta é a ação mecânica, mas que não basta. É necessário, sobretudo, que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, a qual só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for a superioridade moral, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, presta o auxílio da sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que o obsessor o lança, visto que então, longe de secundar, repele toda a assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Os espíritos da codificação fazem uma observação sobre este assunto, dizendo: a cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança
e devotamento. Exige também tato e habilidade a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, e há ainda os rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, meus amigos e amigas, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém pelo constrangimento ou pela ameaça. É isto um fato incontestável. Toda a influência reside no ascendente moral. Outra verdade igualmente comprovada, tanto pela experiência quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas